Senhor Jesus. Eu fico muito feliz, Rodrigo, de rever você e, de alguma forma, também me aproximar da igreja. Eu estive falando aí algumas 2 vezes, se eu não me engano, e agradeço também os irmãos me acolherem para poder participar desse momento tão importante, né, da vida dos irmãos, da igreja, um momento tão crucial também, vamos dizer assim, um momento de divisor de águas, que é esse tempo novo, né, de certa forma até estranho, mas também importante, cujo momento e a seriedade tem feito a gente repensar e revisar inúmeros pontos importantes na nossa vida cristã, principalmente, né? Dentro de toda essa grande movimentação que nós temos vivido, dentro de toda essa preocupação de pandemia, de quarentena, né, de coronavírus e de toda essa mudança que também as igrejas têm sofrido na sua forma de expressar culto, na sua forma de promover comunhão, né? Toda essa dificuldade, nós somos desafiados, irmãos. Todos nós temos sido desafiados, né, a não deixar de proclamar o Evangelho, aprendermos com esse momento também a anunciar esse Evangelho, principalmente pelo fato de que, em todo o tempo, esse Deus que nos amou, como nós aqui citamos na nossa temática, é um Deus que nos convida a participar do processo salvífico, da história da salvação, a sermos participantes na anunciação do Evangelho, né? Ele nos amou, e essa é a grande verdade do Evangelho, é aquilo que vem como uma força poderosa, quebrando todos os grilhões do pecado, da maldição, da nossa história, das nossas tristezas, das nossas mazelas, das nossas desculpas. É tão poderoso que nos faz chorar e nos quebrantar aos seus pés para reconhecer que a nossa salvação vem dele. Ele nos amou. E se ninguém nos amou, ou se fingiram que nos amava, ou se mudaram o significado da palavra de amor nos círculos mais importantes da nossa história, como na nossa família, vemos o Cristo, ao nos amar, transformar completamente a nossa vida à luz e sob a ótica desse amor, né? E é maravilhoso poder saber disso, maravilhoso poder lembrar disso, e de alguma forma eu fico feliz de poder participar com os irmãos nessa reflexão desse tempo, né, tão obscuro, mas ao mesmo tempo tão importante. Porque, irmãos, antes de chegar à minha colocação final, eu quero também compartilhar algo que eu tenho falado aqui para a Primeira Igreja Batista de Piedade, né? O que nós seremos ao final dessa pandemia está sendo definido agora, né? Então, dependendo do que nós temos vivido, do quanto temos demonstrado a nossa fé, dependendo do quanto nós temos sido fiéis às nossas confissões, à nossa profissão de fé, resultará, então, num testemunho e num resultado final como aquilo que realmente nós queremos mostrar para o mundo. Eu fiz uma sugestão para o Rodrigo que hoje a gente pensasse, então, que porque ele me amou, eu quero viver para servi-lo. Eu quero viver a minha vida de uma forma naturalmente servindo ao Senhor. Que tudo em mim transpire, respire, evoque um serviço ao Senhor. E essa proposta da temática missionária, ela é, então, extremamente convidativa sobre esse ponto de vista. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com cada um dos irmãos que estão aqui, né? Se eu puder acrescentar de alguma forma e chamar a minha e a sua atenção sobre esse aspecto, eu quero fazê-lo. Então, eu vou compartilhar uma tela com os irmãos aqui, só para rapidamente guiar aquilo que eu quero dizer para os irmãos dentro dessa proposta temática, tá? Então, se você puder me acompanhar. Então, essa temática tem sido assim levado muito a sério, né, nas nossas igrejas, justamente porque ela chama a minha e a sua atenção pelo que Deus fez por nós, pela obra que o Senhor Jesus fez por nós. Na pessoa de Jesus, Deus mostrou o seu grande amor por nós, o próprio Cristo mostrou o seu grande amor por nós. Então, não há outra resposta que eu possa dar a não ser viver essa vida que me resta aqui
esse convite que nos é dado aqui de maneira responsiva e servindo ao Senhor. Tá bom? Então, eu quero pensar com os irmãos sobre 3 pontos de vista básicos sobre o que eu quero dizer quando eu digo que eu quero viver para servir. A primeira coisa é que todo ser humano ele tem um chamado para servir. Todo o ser humano tem um chamado para servir. Você que está nos ouvindo pela primeira vez ou segunda vez, ou que tem acompanhado essa live que começa às 18 horas sempre, Deus o abençoe grandemente, mas assim, não importa quem você é, não importa quantas vezes você já assistiu, não importa se você faz parte dessa igreja ou não, queria dizer para você que você tem um chamado para servir. Deus chamou o ser humano, Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança, com um propósito de servir. O texto de Gênesis, né, o primeiro dos livros da ordem bíblica, né, tanto da judaica quanto a nossa também, ele diz, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja, esse texto ele é de suma importância porque ele é um texto matricial, ele é um texto de toda a Gênese, de todo o começo. E no começo de toda a criação, Deus faz o homem com um propósito de serviço. Deus dá ao homem domínio, dá ao homem responsabilidades, dá ao homem trabalho. O homem se faz e se sente e se realiza existencialmente em ser útil, em pertencer a algo grande, em pertencer a um propósito. E isso Deus fez de muito bom no ser humano. O trabalho, então, não é, como alguns dizem, uma maldição. Pelo contrário, é aquilo que Deus deu de maravilhoso para o homem equilibradamente realizar. O ser humano criado por Deus é, então, um ser responsivo. O que eu quero dizer com isso? É um ser de resposta. É um ser que, na medida que Deus fala com ele, dá a ele responsabilidades, dá a ele tarefas a cumprir, esse ser humano tem condição, isso é importante pensar, tem competência para responder. Se o ser humano, não tivesse condições de responder, não estivesse à altura de servir, Deus não perguntaria a ele, Deus não daria a ele responsabilidade. Por isso que a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é essa. Todo ser humano tem um chamado para servir. A missão principal desse ser humano no mundo tem a ver com o cuidado integral com a vida da criação. Note que no texto que nós lemos, então Deus dá, a palavra que nós lemos foi domínio. Deus dá o domínio ao homem, dá a responsabilidade de liderança, dá autoridade ao homem para dar nomes, para cuidar, para administrar. Então, essa administração vem, óbvio, com sabedoria, com responsabilidade, com prudência. O homem é competente para tal. E isso atravessa toda a história da humanidade, chegando até nós hoje. O ser humano é o mesmo. A raça humana é a mesma. Esse ser humano do qual nós estamos falando aqui é o mesmo. Estamos falando de épocas diferentes, e as épocas mudaram, claro, mas a humanidade, a raça humana e o propósito para o qual Deus criou o homem não mudou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele o é. Deus criou o homem com uma responsabilidade sobre a criação, e o ser humano possui essa imagem, essa responsabilidade sobre a criação. E mais, o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o ser humano tem essa imagem e semelhança de Deus. Ainda que a gente saiba que a entrada do pecado, ela desbota, ela danifica, ela amassa essa imagem e semelhança de Deus no homem, sim, mas o homem é a imagem e semelhança de Deus e tem um cuidado integral com a criação. E com isso eu quero dizer com todos os aspectos da vida da criação.
tudo que interessa à vida da criação deve interessar o homem. A vegetação, os animais, o clima, a ecologia, as problemáticas humanas, a sociedade, tudo que interessa à vida humana deve interessar ao homem de bem. E principalmente ao homem da palavra, ao ser humano que crê na palavra, ao ser humano que é chamado para servir a palavra. Então, só abrindo um parênteses aqui rápido, né? Não é exatamente sobre isso que estamos falando, mas quando se fala sobre eutanásia, isso deve interessar ao crente. Deve interessar falar a respeito, porque isso tem a ver com a vida da criação. Quando se fala sobre aborto, isso deve interessar ao crente. É assunto da gente, porque tem a ver com a vida da criação. Quando se fala sobre violência, quando se fala sobre uma série de outros assuntos que têm a ver com a justiça do nosso país, quando se fala sobre leis, quando se fala sobre pena de morte, tudo que afeta, direta ou indiretamente, a vida da criação tem a ver conosco e exige de nós uma resposta. Como eu falei, o homem é um ser responsivo, temos um chamado a servir. E é importante que a gente pense isso porque uma coisa que agora vai fazer uma ponte para a gente chegar ao tópico do plano da salvação, da anunciação propriamente dito. Quando nós falamos do plano de salvação, nós não podemos anunciá-lo sem considerar o que está acontecendo com o plano criativo de Deus. E é isso que eu quero colocar de uma maneira a conectar com o que eu acabei de falar. Então, a proposta da missão da igreja, a proposta missional, a proposta evangelística é anunciar ao homem perdido que ele precisa ser salvo. E esse é o principal motivo pelo qual a igreja anuncia o evangelho, continua com as suas portas abertas, ou mesmo fechada, cria mecanismos para continuar fazendo a expansão do evangelho através das redes sociais, enfim. Mas esse plano da salvação, ele deve caminhar lado a lado com uma preocupação com o que está acontecendo com a criação, né? É uma maneira concreta de entender que Deus criou todas as coisas, Deus criou a humanidade, Deus ama esse ser humano, e a salvação, então, caminha lado a lado com isso. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção, me desculpa se vai ficando um pouco monótono, né? Eu ficar falando aqui sozinho, mas eu acredito que depois a gente vai poder ter algum momento de partilha, pelo que o Rodrigo colocou. E se não quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, depois vai ter tempo possível para isso. Em segundo lugar, Cristo, ele é o modelo máximo de servir. E ele revelou que servir tem a ver com entregar. Isso é maravilhoso. E, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Por quê? O texto de 1 João 4, verso 10 e 11, diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Então, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui nós temos a percepção da profundidade do significado do servir. Servir é muito mais do que simplesmente o cometer coisas, o fazer coisas. É muito mais do que simplesmente estar na igreja realizando projetos, fazendo atividades, ainda que tudo isso tenha a ver com serviço, tá? Por favor, eu não estou dizendo que isso não tenha a ver. Mas servir envolve uma entrega. Eu diria até mais, um pouquinho, né? Servir envolve perder um pouquinho de si mesmo. A expressão que o apóstolo Paulo vai usar em dado momento é gastar e deixar ser gasto pelo evangelho. Deus, ele entrega do seu próprio filho, e não é ousadia minha dizer, ele entrega de si mesmo como propiciação pelos nossos pecados, né? E o texto diz: se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros.
tudo que a humanidade achava que sabia a respeito de servir, então, passa a ser completamente revisado. Quando nós olhamos para a vida de Jesus e para a obra que ele realizou, tanto a sua obra no sentido mais histórico, né? A sua caminhada, a sua família, os seus diálogos, as suas experiências, como a sua grande obra de salvação, a redenção, a sua crucificação, a sua ressurreição, que trouxe para nós a possibilidade de reconciliação com Deus, a possibilidade de nos redimir do pecado, né, e da maldição eterna. Nos conectou de novo a Deus. Quando nós pensamos, então, que Cristo estava servindo quando ele fazia tudo isso, nós começamos a perceber que nós estamos diante de um novo significado para a palavra servir, né? Deus, o Pai, ofertou o Filho para a salvação de pessoas que não mereciam. Isso ele fez servindo a humanidade. E Jesus Cristo, o Filho, ele se abaixou para lavar os pés de pecadores, revelando o inexplicável paradigma da graça de Deus, o qual os crentes devem buscar viver de forma equivalente. Né? Aquela imagem que vem à mente de cada um dos crentes, né, daquele momento final da última ceia, revelada em João, capítulo 13, do mestre, capítulo 13, do verso 1 ao 5, se abaixando, tirando o lenço de cima, lavando os pés dos discípulos e enxugando. Aquela imagem não é simplesmente uma imagem de humildade, não é simplesmente uma imagem também de subserviência e de uma didática sobre liderança. Aquela imagem, ela é a própria imagem da graça de Deus inexplicável. É a demonstração de que a graça de Deus se manifestou, como o apóstolo Paulo diz, em Tito 2,11, trazendo salvação a todos os homens. A eternidade tocou-nos. Isso é inexplicável, né? Ela se abaixou para servir a humanidade. E nós, seres humanos, crentes, confiantes na palavra, que vivem da fé cristã, devemos buscar viver de uma forma equivalente com essa premissa. Então, e em último lugar, que eu quero compartilhar com os irmãos é isso. A expectativa da sociedade sobre a igreja, então, principalmente quando nós levamos isso que a gente acabou de falar em consideração, a expectativa da sociedade sobre a igreja não é quanto aos seus eventos, mas quanto ao seu servir. Aqui a gente fecha de uma maneira fundamental para compreender como nós podemos agir em maior sintonia com esse amor de Deus por nós e em maior sintonia para alcançar corações que não conhecem o Cristo e salvá-los e promover salvação. A humanidade está esperando, não necessariamente atividades, ela está esperando o serviço da igreja. A ardente expectativa da criação, diz o texto de Romanos 8,19, ela aguarda a revelação, ou em outras traduções, a manifestação dos filhos de Deus. Então, essa é a grande expectativa da criação. Ela está aguardando por isso. A sociedade não precisa de mais espetáculos. Ela precisa ser percebida em suas carências profundas. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa que alguém lave os seus pés. Quando nós falamos de serviço, nós precisamos entender uma via entre nós, seres humanos de Deus, essa via transcendental, esse serviço que está embutido até dentro da própria ideia carismática dos dons espirituais, mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que nós vivemos para servir a humanidade também. A igreja não é o Estado, a igreja não deve ser o Estado, não deve tomar do Estado os seus afazeres, porém, contudo, entretanto, a igreja não pode, porque não é o Estado, se eximir da responsabilidade de perceber o mundo que a rodeia. Então, são dois extremos que nós devemos evitar. Então, buscar um equilíbrio para perceber o seguinte: eu posso, além de perceber as carências da sociedade que me rodeia,
eu posso cuidar de algumas coisas, eu posso servir, eu posso encontrar qual é a necessidade dessa sociedade. Quando eu digo sociedade, é óbvio, né? Não estou falando de toda a sociedade, mas talvez a sociedade que seja a rua da sua igreja, seja o seu vizinho, seja o seu colega do trabalho, seja o seu amigo da faculdade, né? Uma pessoa, duas pessoas. Quais são as necessidades dessas pessoas? Então, muito importante é a gente perceber isso, porque muitas das vezes as pessoas estão com seus ouvidos bloqueados para a anunciação do evangelho, porque elas estão com necessidades muito profundas que nós ainda não notamos. E aí é fundamental a gente entender, né? Os pés que são lavados dos discípulos os prepara para a vida do evangelho. Quando nós nos aproximamos das pessoas e permitimos que elas falem sobre as suas vidas, nós estamos lavando as suas feridas, lavando o seu cansaço, tirando a poeira dos seus pés, né? Vamos dizer assim, até anulando os lugares errados, os descaminhos dessas pessoas. Estamos, assim, desacorrentando essas pessoas para viverem no Evangelho. É fundamental, então, perceber que sociedade nós estamos vivendo, em que sociedade estamos vivendo e quais são as verdadeiras e profundas necessidades para servir essa sociedade, né? A anunciação do evangelho através do servir não pode ser apenas um tema aleatório ou esporádico. Deve ser um aspecto orgânico da igreja. Não adianta, e vai ser muito de pouco serventia, nós falarmos aleatoriamente sobre servir, ou compreender servir como algo que tem a ver quando eu estou na igreja, ou se eu sou diácono, ou se eu sou obreiro ou pastor. Não. Na verdade, o servir, através do servir, eu anuncio o evangelho numa perspectiva que talvez muitas pessoas não estejam vendo. A linguagem do evangelho, anunciada através do serviço, alcança pessoas de uma forma que talvez outras linguagens não o alcancem, né? Então, não queremos aqui voltar ao velho discurso de uma coisa ou outra. Ou a gente prega o evangelho ou a gente faz boas obras, né? Que é aquela velha dicotomia que, de alguma forma, parece que dividiu-nos como igrejas tradicionais, mais conservadoras. O que eu estou propondo que a gente pense, né, que a gente venha a refletir é uma coisa e outra. A anunciação do evangelho com um olhar para o serviço. Eu diria até mais, né? A anunciação do evangelho servindo, né? O texto de Tiago 2, versículo 26 nos diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Aqui, obras, eu estou parafraseando, chamando a minha e a sua atenção para o fato de que essas obras têm a ver com o serviço. Quando nós saímos de nós, ofertamos de nós, nos colocamos à disposição, emprestamos o nosso ouvido, o nosso ombro, emprestamos a nossa vida para, de alguma forma, poder acolher, para poder nos aproximar daquele que não tem voz, não tem oportunidade, né? Não vai adiantar, e Tiago vai dizer isso, e é muito interessante quando ele diz isso. Não, o que adianta a gente anunciar o evangelho, dizer assim, vá em paz, quando na verdade a pessoa tem fome? O que adianta nós falarmos de um evangelho que proclama uma beatude, uma fortuna, uma fartura no céu, quando aqui na terra nós não temos a confiança e a fé de que, se eu partilhar o pouco que eu tenho, Deus verá isso e suprirá todas as minhas necessidades. Então, essa é a espécie de fé sem obras, condenada por Tiago, que também não é contrária à leitura que o próprio apóstolo Paulo vai fazer mais na frente, como alguns teólogos vão dizer. Não, essa é uma proposta de fé com obras. Então, servir, ela é uma gama de ações e de iniciativas que tem a ver com o despertar da igreja, para despertar de uma inércia, para perceber que a anunciação do evangelho ela pode ser feita de diversas formas.
Infelizmente, nós anunciamos pouco através do serviço. Consideramos que isso é alguma coisa menor, é uma coisa mais simples, é uma coisa para poucos, né? Talvez até por uma certa reação nossa, uma reação negativa até à ideia da caridade, à ideia de algumas religiões ou de algumas teologias que acreditam que vão ser salvos pelas obras. Então, um reflexo ou uma reação nossa de ojeriza quanto a esses comportamentos gera um outro extremo, que é uma anunciação do evangelho extremamente desconectada do plano real, sabe, da vida real, das necessidades reais das pessoas, né? Então, eu proponho nessa nossa rápida reflexão que a gente tenha assim a capacidade de criar um equilíbrio entre essas coisas, né? E que de alguma forma a anunciação do evangelho que nós temos nos propomos a fazer, ela venha encharcada de um amor como ele nos amou. Ele nos amou. Cristo nos amou. Isso muda tudo. E como ele nos amou? O seu amor não teve barreiras, não teve limites. Esse formato de amor deve permear as nossas reações. Não devemos imitar Jesus no sentido de ser Cristo. Não há como eu ser Cristo. Só tem um Cristo. E não existe outro sacrifício necessário a ser feito. Mas podemos, sim, viver uma vida cristã servindo a Deus com obediência, com atitudes que lembrem as atitudes de Jesus, que façam referências às atitudes de Jesus e busquem no seu dia a dia refletir o amor que ele mesmo tem por cada um de nós. Bom, essa é a parte que eu gostaria de trazer para os irmãos em termos de disposição, em termos de slide, assim, de colocação. Meu desejo, né, Rodrigo, igreja, os irmãos que estiverem nos acompanhando, é que, de alguma forma, isso possa me incomodar, te incomodar, fazer com que perguntas surjam, fazer com que esse confronto saudável possa também despertar em mim e em você uma busca diferenciada pela compreensão do serviço e que também a gente possa perguntar para Deus, permitir que o seu Espírito nos sonde, para que não haja em nós nenhum tipo de silêncio diante das perguntas de Deus. Quando eu digo lá que desde o início Deus nos criou como seres responsivos, é porque eu creio que sempre que a palavra é falada, ela é trazida para nós, Deus espera uma resposta de nós. Eu creio que Ele me amou, Ele ama você e amou você para que você possa viver para servi-lo. Isso é uma pergunta também. Isso também é um confronto. E qual é a sua resposta? Como você tem respondido a isso? Bom, eu quero muito agradecer, Rodrigo. Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você e com o grupo. Que Deus os abençoe grandemente e que, baseado nessa palavra, o Espírito de Deus possa dar continuidade àquilo que tem falado a igreja e vai continuar falando, tá bom? Em nome de Jesus. Eu que queria agradecer, pastor Sidney, excelente as suas colocações, com certeza fez a gente pensar bastante sobre o nosso serviço diante de tão grande amor revelado por Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. E nós vamos ter agora um momento de interação com os irmãos, com algumas colocações, algumas perguntas que os irmãos fizeram. Alguns irmãos já fizeram algumas colocações, eu vou dar um tempinho para que você ainda coloque a sua pergunta para o pastor Sidney, a sua colaboração, para que ele possa responder. Enquanto os irmãos estão colocando aqui mais perguntas e colaborações, eu queria aproveitar e dialogar nesse momento, pastor Sidney, sobre a sua fala final, que eu achei bem interessante. Não é uma coisa, né, ou outra, né? É uma coisa e outra. E eu acho interessante, na nossa perspectiva cristã, essa dimensão paradoxal, né? Do já
e o ainda não, né? Você trouxe uma dimensão, né, do paraíso, né, das benesses que nós teremos, sim, na Nova Jerusalém Celestial, e a palavra de Deus aponta para isso no futuro, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos agora um estudo sobre o Apocalipse, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma perspectiva também na carta de Hebreus que diz que nós já chegamos na Jerusalém Celestial. Ou seja, nós já chegamos na Jerusalém Celestial, mas nós chegaremos no futuro na Jerusalém Celestial. O reino de Deus está entre nós, mas o reino de Deus se consumará no futuro. Nós já somos salvos hoje e seremos salvos no futuro. Nós já experimentamos uma nova criação hoje. Aquele que está em Cristo é nova criação. E nós presenciaremos uma nova criação no futuro, quando então teremos corpos glorificados e habitaremos nessa nova realidade criada por Deus. Então é um paradoxo muito interessante que você acaba trazendo ali no final, né? É uma coisa e outra, né? E outra. E eu queria que você, se pudesse, desenvolvesse um pouco mais essa questão da igreja. Ter a dimensão de anúncio, sim, porque é característico da igreja o anunciar, o proclamar a palavra de Deus, o evangelho, mas também esse evangelho acompanha as ações, como você acabou de dizer, o serviço, né? O que de certa forma, também anuncia esse evangelho, quando então amamos, porque ele nos amou e servimos o nosso próximo. Você poderia desenvolver um pouco mais essa ideia do já, ainda não, né? Essa dimensão de uma coisa e outra, e não são contraditórias, são complementares. Poderia argumentar um pouco mais enquanto os irmãos colocam as suas perguntas aqui? Claro. Eu gosto muito de pensar, Rodrigo, irmãos, que a escatologia, o eschaton, né, que é uma palavra grega que tem a ver com complemento, com aquilo que completa todas as coisas, aquilo que preenche, que conclui todas as coisas, virou, em nossa teologia, o estudo das últimas coisas, né? Eu gosto muito de pensar que ele já está inaugurado, né? A gente já tem a inauguração da escatologia na vinda do Senhor Jesus, por isso ele usa essa expressão, o reino de Deus já está entre vós, e aí a gente tem a teologia tentando entender esse desdobramento magnífico, né? Karl Barth vai usar uma expressão muito interessante para tentar minimamente explicar isso para a gente. Uma figura, perdão. E ele diz que é como se nós estivéssemos do lado de cá de uma cortina de um teatro, a cortina ainda fechada, mas essa cortina se abrisse e nós estivéssemos vendo uma fresta, uma brecha daquilo que virá a acontecer. Nós ainda estamos do lado escuro, né? Nós ainda não vemos por completo, mas uma brecha, um pouco daquilo que há de acontecer já acontece, já se vê, já se estabelece. A igreja ela é a única instituição que vive essa dupla realidade, né? Visível e invisível, né? A igreja ela vive a experiência transcendental da relação com Deus, já eterna, já, por si só já escatológica, mas ela também experimenta aqui no dia a dia, na concretude histórica, né? A necessidade, as privações, o martírio, as limitações, a pobreza, a perseguição, o sofrimento, o partir do pão, a necessidade de ver as necessidades uns dos outros e dividir com os outros tanto a alegria do sorriso, quanto o choro da morte. Então, a igreja é esse lugar, a igreja, quando eu falo a família de Deus, e não a instituição necessariamente, né? Ela é esse lugar magnífico que reúne essa experiência maravilhosa. Então, eu creio que a gente está tendo, inclusive, um dos melhores momentos para refletir sobre isso. Não para ter medo do fim, mas para ter uma compreensão de vértice da história, né? Parece que ficou um pouco mais claro que nós vivemos uma história espiritual e natural, né? A gente vive essa dupla realidade, né? A realidade eterna e a realidade terrena nesse momento, né? Então, eu creio que, quando eu coloco isso, eu coloco com a preocupação, por um lado, de que a gente nem, assim, tem uma expressão do Ricardo Gondim, né? Que a gente nem se sinta eleito antes da hora, né? No sentido de, assim, não, salvo, sentado e satisfeito, vou só esperar o meu ticket
para eu sentar no Boeing que me leva para o céu, porque esse seria um comportamento extremo. Mas, por outro lado, a gente também não viva a obra, o servir, como elemento da salvação. Ou seja, então eu vou me entregar aos pobres, eu vou vender a igreja, eu vou destituir todas as coisas, as instituições, porque comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, é uma coisa e outra. Essas coisas precisam coexistir. A igreja como instituição, ela tem um papel, ela se organiza e ela é benéfica para a estrutura que nós estamos vivendo. Ela tem o seu propósito de existir e ela atinge o seu propósito na medida que ela equilibra essas duas coisas. Excelente. Okay? Então, nem uma visão tanto só para o presente e nem uma visão escapista, né? Que joga tudo para o futuro, né? Escapista que joga tudo para o futuro. Uma coisa e outra, né? Pastor Sidney, tem uma colocação aqui da irmã Silvia Regina Ranaldo. Um abraço, minha irmã, que Deus a abençoe. Ela traz uma fala aqui muito pertinente, né? Que ela diz assim: humildade em servir em nome de Deus, para que seu nome seja glorificado aqui na terra. Então, ela traz a dimensão da humildade como sendo uma característica também do serviço cristão. Então, não é por soberba, não é para aparecer, não é para ganhar voto, não é para nada disso. É por humildade diante do Senhor, né, que nos chama. Você poderia comentar essa fala dela? Amém. Com certeza. E talvez seja um dos melhores momentos, os momentos mais propícios para a gente pensar sobre isso. Porque exatamente agora você nota que você vai ter um aproveitamento, muitas pessoas se aproveitando desse momento próximo de eleições para poder se transvestir, né? Travestir de ovelha, de crente, de Bíblia, né? Carregando sobre si uma sombra de cristianismo para, com essa imagem, teoricamente, né? Ou entre aspas, de humildade, poder aparentar-se como alguém que serve e como alguém que merece confiança. Na verdade, a humildade que de fato glorifica a Deus, ela é aquela humildade que mais se parece com aquilo que Filipenses capítulo 2, o hino cristológico, né? Que é aquele que nos mostra exatamente o caráter do Filho, né? Ele, mesmo sendo Deus, ele não usou da sua posição, não usurpou da sua posição, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, morte de cruz. A humildade, ela necessariamente não tem a ver com roupa rasgada, ela não tem a ver com pobreza, ela tem a ver com postura de obediência e, como a irmã muito bem colocou, a irmã Silvia, né, com glorificação. A glória sai de mim, o elogio, o holofote, as palmas saem de mim e vão para Deus, né? E é muito boa essa colocação dela. O nosso pastor presidente, pastor Sidney, o pastor Osíris Marques, ele também traz uma colaboração aqui para o irmão comentar. Ele diz assim: precisamos, como o bom samaritano, olhar as pessoas que sofrem ao nosso redor com o olhar de Cristo. Quais os principais obstáculos, ao seu ver, pastor Sidney, que impedem a igreja de praticar este amor? Ou seja, essa mensagem está na Bíblia, né, há 2000 anos, né? E o que estaria impedindo a gente de vivenciar essa dimensão do bom samaritano? Eu não sei se a gente teria como definir exatamente quais são os exatos, né? Mas eu me atreveria a dizer alguns, né? O bom samaritano, ele é aquele que se atreve a perder tempo. E nós vivemos numa época em que ninguém quer perder tempo. O bom samaritano, ele é uma figura, uma persona não grata porque faz o bem. É muito estranho parar para pensar nisso, né? Mas, por exemplo, Jesus vem contando uma parábola. Eu não sei se o pastor ou os irmãos lembram de todos os detalhes e concordam comigo, mas, assim,
desce um levita, desce um sacerdote, o último ao descer é um samaritano. Eu acredito que quando Jesus falou assim, samaritano, os judeus que estavam ouvindo a parábola ficaram torcendo assim, ele não pode parar, ele não pode parar. E foi exatamente ele que parou. Sabe, como se fosse assim, dois times rivais ali, né? Um flamenguista e um vascaíno, ele está vendo que o vascaíno está descendo, aí o flamenguista, ele não pode parar, ele não pode parar, e o vascaíno para e ajuda. Então, o samaritano é uma pessoa não grata por fazer o bem. Então, uma das grandes dificuldades da igreja, muitas vezes, é não querer ficar mal na fita. Algumas pessoas, para manter certa aparência, ou para não ser vista como diferente, pode até parecer estranho, mas elas não se colocam para fazer, elas não se colocam nessa posição. Bem, eu acho que essas são duas coisas que me chamam muita atenção na parábola. E uma outra coisa que eu também acho que uma terceira, talvez para mim, foi uma da minha compreensão que mais me chamaram a atenção, é que eu vou chegando à conclusão de que Jesus chama a atenção daquele povo na parábola, no sentido de dizer que aquele homem caído lá é o próprio Jesus. Eu estou fazendo talvez uma interpretação um pouco forçada ou quase que alegórica, mas se a gente conectar esse texto ao texto de Mateus 25, quando ele diz que vocês me viram nu e não me vestiram, me viram com fome e não me alimentaram, com sede e não me deram de beber, preso e não me visitaste. Não é difícil conectar o fato de que Jesus está falando que esses vulneráveis, e aquele homem caído é um vulnerável, todos eles representam, de alguma forma, a oportunidade de alguém chegar perto de Jesus. Mas essa face de Jesus, ela é dramática demais. E, de alguma forma, nós, como igreja, eu me coloco nesse ponto também, nós fugimos um pouquinho dessa face de Jesus. Nós queremos um Jesus mais vitorioso, um Jesus mais limpinho, um Jesus mais que a gente possa trazer para a nossa sala de estar. E aquele que estava caído, ferido lá, ele não tem essas características. Eu creio que um dos problemas nossos hoje é esse, de ver, quando a gente passa na rua, que aquela criança é Jesus, que aquele moribundo na rua é Jesus, que aquele pedinte é Jesus. Né? É óbvio, irmãos, estamos fazendo uma transposição, uma interpretação, tá? Estou dizendo que é uma encarnação de Jesus, não, pelo amor de Deus, senão o pastor Zílio nunca mais me deixa nem falar em live e vai ainda dar um cascudo no Rodrigo, do pastor Rodrigo, tá? O que eu estou dizendo é, quando nós compreendermos que cada uma dessas pessoas são evidências de oportunidade de nós servirmos a Jesus, compreenderemos melhor o nosso papel de servir. Eu não sei se eu respondi, acho que eu fugi um pouquinho. Não, perfeito, perfeito. Inclusive, assim, dialogando essa sua fala, Sidney, no início da Campanhas, no mês passado, eu escrevi na pastoral e também na mensagem que eu preguei, algo em que eu dialogava no sentido de que, no momento atual, em que os evangélicos crescem no Brasil, né, e segundo as expectativas, por volta do ano 2030, nós já seremos maioria no Brasil. O Brasil... vermelho? Então, por volta de 2030, os evangélicos serão maioria no Brasil. E a pergunta que eu me faço, Sidney, é dentro de uma campanha de missões, como nós estamos agora, né? O que me leva a anunciar esse evangelho? Termos um número de evangélicos no Brasil quantitativos ou qualitativo, né? Uma questão quantitativa ou é uma questão qualitativa, né? Ou é uma coisa e outra, como você bem colocou anteriormente. Mas a questão é, quando eu olho para uma proposta de evangelho que é anunciada hoje, né? Uma proposta de evangelho vinculada a questões que, na minha perspectiva, estão tão distantes do que é Cristo, como você coloca, né? Dessa visão que nós temos sobre o Cristo, eu acho que essa sua fala é totalmente pertinente, porque como nós enxergamos o Cristo, de certa forma, vai se desdobrar na forma como nós servimos o mesmo. Vai definir tudo. Vai definir tudo. Vai definir. E eu estava até conversando outro dia com a minha esposa sobre essas questões e dizendo, às vezes, pulsa dentro de mim a vontade de falar. Isso é um outro evangelho, como Paulo diz, né? É um outro evangelho, né? Porque é muito diferente daquilo do que eu enxergo
Você traz uma visão de Cristo e a visão de Cristo que é apresentada por outros é totalmente antagônica. Não é que uma tem nuances diferentes, não, é antagônico mesmo. São visões totalmente antagônicas em relação de quem é o pode dizer, totalmente pertinente. a gente pode até dizer, desculpa, Rodrigo, não sei se eu te cortei, que não é evangélica. Então, assim, porque não tem evangelho. Não adianta você simplesmente colocar, como algumas igrejas fazem, uma placa dizendo essa igreja é evangélica. Porque se o que ela anuncia não é a graça redentora de Deus através de Cristo, mediante a fé apenas, ela não é evangélica, né? Ela pode ser qualquer outra coisa, né? Ela está mentindo quanto à referência da sua placa. Então, você entra ali, mas, na verdade, é uma salvação mediante obras, é uma venda de indulgências moderna, é um palanque eleitoral, é um distanciamento do pobre, é um aproveitamento da ignorância do pobre. Então, na verdade, não é uma mensagem evangélica. Então, no passado, quando nós começávamos a ser chamados de evangélicos, né? A história aqui no Brasil nos identifica muito bem assim, por volta da década de 30 e 40, era porque a anunciação do evangelho em solo brasileiro era forte. Nós pregávamos evangelho. Então, a base da pregação era não apenas o Novo Testamento, mas a vida de Jesus, a salvação em Jesus, a pessoa de Jesus, e, enfim, como Jesus pode mudar a vida dessa pessoa. E hoje Jesus não ocupa o primeiro lugar no púlpito, não ocupa o primeiro lugar nas pregações e também não ocupa o primeiro lugar na atitude. Quando você fala, me desculpa ser um pouco extenso do que eu vou falar, mas a gente tinha essa estatística em 2010, uma estatística, um rompante, né, de quase 20%, 40% da população em 2010, e parece que ultrapassou essa expectativa, né? Isso dava um total de aproximadamente 40 milhões, hoje a gente está em torno de 40 milhões na projeção para 2020 de evangélicos, se não me falha a memória, mas essa proporção você não vê encarnada na prática da vida. Onde está esse grupo? Aonde está essas pessoas mudando o comportamento do cidadão? Né? Então, nós temos muitos crentes nominais, protestantes nominais, cujo comportamento, ele, infelizmente, não muda nada. Né? Infelizmente, é isso. Perfeito, Sidney, perfeito. Vou trazer a nossa última colocação, porque já são 7 horas, passou rápido, né? Um papo gostoso, um papo bom aqui, um diálogo bem pertinente que o Sidney está nos proporcionando aqui nessa noite. E a última colocação, pastor Sidney, é da nossa diaconisa Cleonice Costa. Um abraço, Cleonice. Cleonice, Deus a abençoe. A Cleonice está dizendo o seguinte aqui, Sidney. Tem um morador de rua que há anos perambula pelas ruas do entorno da Praça Sans Pena. Então, ela traz aqui um episódio, né? Que eu não sei se é real, não sei se é uma hipótese só para a gente pensar, tá? Pedindo dinheiro e alimentos. Então, diante desse quadro, como nós podemos ajudá-lo? Uma pergunta complexa, né? Que ela traz aqui. Como podemos ajudar, né, uma pessoa que a gente percebe aos nossos arredores, já que você citou, né, a questão da rua, do bairro, da comunidade, na sua fala. Então, como nós podemos, quando você falou sobre sociedade, pensar nossa rua, nosso bairro e tal, então, como nós podemos ajudar essa pessoa que há anos estar ali? Então, com certeza, de repente, a Cleonice já ajudou com dinheiro, com certeza, a Cleonice já parou. Então, como a gente pode ser efetivo nesse sentido? E, de certa forma, até quem sabe aqui, Sidney, não sei, mas está uma angústia dela, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não... Então, como a gente pode nesse sentido? Eu vou dar uma sugestão, tá, irmã? É claro que a irmã não precisa seguir aquilo que eu vou falar, mas se a irmã em oração e mais alguém que, de repente, tem a mesma angústia, não duvido que muitos de nós, eu diria que todos nós, ao vermos algumas cenas como essa, a gente fica, principalmente quando se trata de criança, enfim, a gente fica muito mexido, né? Eu vou dar algumas sugestões de algumas experiências, mas tudo que é sugestão e tudo que é experiência, a gente deve levar a Deus em oração e ter paz no nosso coração, compartilhar com os nossos líderes espirituais e daí ir em frente. Tanto no sentido individual, quanto no sentido mais coletivo, né? Então,
a gente vai percebendo ao longo da vida que as nossas ajudas financeiras ou com comida para pessoas pedintes ou usuários de droga, ela é um enxugar de gelo. A grande verdade que a gente nota é essa. Então, como pessoa, como indivíduo, eu notei que vale muito mais a pena do que eu fazer diretamente isso, eu me filiar, eu me agrupar com pessoas que tenham algum projeto, alguma frente de trabalho mais robusta, que ofereça de uma maneira mais integral uma ajuda para essa pessoa. Em que sentido? Né? Porque, infelizmente, muitas das vezes essa pessoa está sendo ajudada ali, mas eu vou dizer uma coisa até um pouco assustadora, né? Às vezes a gente acha que está abençoando e está amaldiçoando. A gente dá um dinheiro, né, pensando no melhor dos mundos, e ela pega aquele dinheiro e vai transformar aquele dinheiro em droga ou então em outra coisa. A gente aqui na igreja já aconteceu coisas do tipo assim, a gente já deu lata de leite, a gente já deu comida e as pessoas foram vender para poder usar droga depois. Então, individualmente, eu sugeriria, né, se filiar, se unir, dentro do possível, das suas limitações, a um grupo que faça um trabalho mais integral. O que seria um trabalho mais integral? Um trabalho de triagem, um trabalho de aconselhamento, um trabalho de recepção e de orientação para essas pessoas ao retorno para o seu lar, ao retorno para uma vida de dignidade e, quem sabe, para o retorno de uma vida profissional. Mas isso só pode ser feito dentro de uma estrutura, tem que ter um mínimo de estrutura para fazer isso. Então, eu raramente, aí se a irmã também decidir fazer, como eu faço, né, raramente eu ajudo financeiramente uma pessoa no meio da rua, raramente faço isso. Eu prefiro me envolver com um grupo mais robusto que já faça algum trabalho de uma maneira mais integral. Se, por um acaso, a própria igreja já tiver um trabalho, né, nessa perspectiva, melhor ainda, né? Que a irmã se envolva com esse trabalho, né? Una com esse trabalho, dê sugestões que sejam possíveis, né? Que tentem encaixar esse indivíduo que a irmã começou a citar aí. Por exemplo, eu quero só dar um exemplo para terminar essa minha fala, que a gente percebeu uma grande necessidade de auxílio às pessoas, não apenas moradoras de rua, mas usuários de drogas. Uma coisa está muito pertinho da outra. Dificilmente você vai ter um morador de rua que não seja também usuário. Dificilmente, você vai encontrar, mas é bem difícil. Então, nós temos feito alianças, a gente faz parcerias com casas de recuperação, com um projeto específico missionário, que é o do Paulinho, da Terapia do Abraço, que funciona lá no Jacarezinho. A gente participa de eventos de evangelização com o objetivo de ajudar essas pessoas, mas esses projetos, essas casas de recuperação, como uma que eu fui há uma semana atrás, ela já tem uma estrutura que a igreja local não tem. Uma estrutura de triagem, uma estrutura de tratamento psicológico, de tratamento até psiquiátrico, de abstinência da droga, de moradia e uma série de outras coisas. Então, a gente pode abençoar, a gente pode ser suporte, a gente pode anunciar o evangelho fazendo parcerias com aquilo que nós não temos. Ou seja, aquela instituição tem algo que nós não temos e nós temos algo que ela não tem. Então, essa parceria ela é mutuamente abençoadora e é um serviço, né, abençoador para ambas as partes. É uma sugestão também, tá? Foi um testemunho que eu trouxe também junto com a sugestão, Rodrigo. Não, excelente, assim, com certeza é um bom caminho a ser seguido. A gente perceber que a gente não está sozinho. Às vezes a gente tem aquela sensação de Elias, né? Só tenho eu, estou sozinho aqui. Aí o Senhor diz, não, tem 7.000 ainda que estão guerreando, estão lutando, que não se dobraram, estão se dedicando. Então a gente precisa se unir, sim, e buscar pessoas com condições mais robustas, como você disse, para conseguirmos atingir a integralidade das pessoas, né? Dentro da sua dimensão psicológica, de saúde, né? E assim por diante. E a gente vai trazendo o que é característico da igreja, que é a parte da espiritualidade, né? O anúncio do evangelho. Então, assim, totalmente pertinente a sua colocação e seu testemunho aí nesse momento, pastor Sidney. Pastor Sidney, a gente precisa encerrar agora, que já são 7h08, a gente vai ter o nosso culto da noite agora. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Os irmãos comentando aqui, a irmã Cleonice agradeceu, colocou aqui, né? Obrigado, pastor Sidney. Então,
com certeza, as suas palavras aqui, o seu conhecimento, tanto conhecimento teórico na teologia, quanto conhecimento prático na vida pastoral, com certeza acrescentou muito na nossa caminhada aqui nessa noite. E de coração, eu te agradeço muito pela sua voluntariedade. Eu sei que o domingo, para um pastor presidente de igreja, é um dia corrido, um dia muito complicado, e você se disponibiliza a estar aqui com a gente e coloca, inclusive, um ponto que você citou, né? O tempo. Você cede aqui o seu tempo para estar conosco, nos abençoando. Então, eu agradeço o seu serviço realizado aqui nessa noite para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Sidney. Eu passo, então, para você para as palavras finais e logo em seguida eu vou estar encerrando. Também agradeço demais a oportunidade, tá, irmãos? Para mim é sempre um prazer, quando puder estar com vocês, puder falar. Hoje é um tempo assim, onde a mídia, onde a comunicação virtual tem nos auxiliado muito, né, Rodrigo? Essas distâncias têm sido, né, reparadas. Eu tenho me encontrado com pessoas com quem eu não me encontrava há muito tempo, conversado com pessoas. É incrível como a gente não tinha percebido isso antes. Então, quando quiser me chamar, se for possível participar, eu estou à sua disposição, Rodrigo, tá? E da igreja. E também vou chamar você, pastor Osíris, quem sabe, para a gente também fazer um outro troca de figurinha, sempre para servir ao Senhor e para glorificar a Deus. Nós temos que estar preparados. Muito obrigado também. Amém. Obrigado mesmo, pastor Sidney. A gente vai estar encerrando a nossa live agora. Amém. E logo em seguida nós compartilharemos, então, o nosso boletim para o culto da noite no lar, para que você possa realizar o culto em família, conduzindo aí o culto na sua casa. E a mensagem também vai ser compartilhada aqui na nossa página do Facebook da igreja. Então, desejo a todos uma boa noite, que Deus esteja abençoando a sua casa e desejo a todos também uma boa semana que está se iniciando. Fiquem todos na paz. Deus a todos abençoe. Amém. Amém.